graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre todos nós. Antes da gente continuar, eu queria te fazer algumas perguntas. Você tem se sentido confuso, sem saber se você está certo ou errado, se está escolhendo o lado certo, se está escolhendo o lado errado? Esse monte de informação, uns a favor, outros contra, sobre tanto assunto, tem te deixado perdido nesse instante? Você se sente perdido sobre se a postura que você está tendo é realmente a postura bíblica cristã? Você tem visto gente se indispor com outras, gente magoada, gente sofrendo por conta de toda a polarização e radicalização desses dias? Se sim, eu queria te convidar a prestar bastante atenção, porque nós vamos tratar desse assunto, mas também compartilhar isso com outras pessoas. Eu tenho certeza que o que nós vamos falar aqui hoje pode fazer toda a diferença na vida daqueles que estão querendo fazer a vontade de Deus, que estão querendo andar no caminho certo sem se desviar. Então hoje, especialmente hoje, eu quero que você compartilhe isso com o máximo de pessoas possível. E não importa o que a gente esteja passando, a gente pode sempre entregar a Deus as nossas ansiedades e descansar nele. E nós vamos fazer isso agora, orando, dedicando a Deus os próximos minutos, antes da gente começar a louvar e adorar. Senhor, eu quero pedir, ó Deus, que a Tua presença se manifeste nas nossas vidas nesse momento. Que o Senhor venha me visitar aqui, venha visitar cada um na sua casa que está assistindo a esse culto por qualquer meio. Abençoa, Deus, manifestando o Teu favor. Tenha a bondade, Deus, de cativar a mente, cativar o coração e nos manter conectados, ó Deus, ao Senhor em primeiro lugar e depois uns aos outros enquanto nós cantamos, enquanto nós oramos e enquanto nós ouvimos a Tua palavra. Por favor, Deus, nos envolve nesse instante. É muito mais difícil participar do culto através da TV, do celular, do computador, do que participar ao vivo, vendo os outros irmãos e fechando os olhos para Te adorar. Mesmo assim, ó Deus, como o Senhor sempre se manifestou àqueles que Te buscaram com um coração sincero, que o Senhor se manifeste nas nossas vidas e abençoe cada um que está participando desse culto. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar a Deus cantando a Ele, porque nós podemos louvá-lo em qualquer circunstância. Nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos pela fé. O nosso Deus permanece bom, o nosso Deus permanece poderoso e por isso nós podemos nos alegrar nele. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar ao Senhor junto com você e podermos cultuar ao nome daquele que tem nos alcançado, tem nos chamado e também tem nos abençoado. É muito bom poder estar aqui novamente junto com você para a gente desenvolver um culto ao nosso Deus, sabendo que Ele tem cuidado das nossas vidas em todo esse tempo. Para a gente iniciar esse nosso momento de louvor, eu gostaria de compartilhar com você um Salmos de número 34, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Esse é um convite do salmista para que a gente faça isso, mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo de afastamento, nesse tempo em que a sociedade está tão preocupada. O Senhor nos convida a continuarmos bendizendo e reconhecendo a sua grandeza. E é isso que nós queremos fazer nesse tempo, juntinho com você aí. Vamos louvar o Senhor? Graça conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te, as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos
As feras do campo repetem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo repetem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo repetem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero. Senhor, te quero mais. Prosseguindo em Paris, prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar, lutando na corte. Vou te seguir, Senhor, vou te seguir. Eu quero mais, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tocar-te, tua face eu quero. Senhor, te quero mais. Aleluia, Senhor. Nós queremos encontrar a tua presença em meio aos louvores que nós cantamos, em meio, Senhor, à meditação na tua palavra, em meio, Senhor, a toda essa reunião, em meio, Senhor, àquilo que o Senhor tem falado realmente aos nossos corações por intermédio, Senhor, da tua própria palavra. Nós queremos alcançar a tua presença e queremos que ela alcance as nossas vidas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos por aquele exaltado. Ele
exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, declare isso. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Louvarei, eu louvarei. Ele é exaltado, é sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Continue sendo exaltado, Senhor, em nossos corações. Continue sendo exaltado através do teu povo, através da tua igreja. Continue sendo exaltado em nossas vidas, através daquilo que nós proferimos com os nossos lábios, mas também no nosso viver diário, no nosso estilo de vida, que o Senhor continue sendo exaltado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar.
majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Eu vivo pra te adorar, Senhor. Vivo pra te adorar, pra te adorar. Te bendizer com os meus lábios, com minha mente, meus pensamentos, Senhor. Tu és santo, tudo que há em mim deseja te adorar, Senhor. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Olá de novo. Sabe que tem uma vantagem de eu pregar aqui através dessa câmera? Eu posso colocar apenas uma camisa bonita assim e pregar de bermuda. Mas é brincadeira, eu estou de calça, até perfume eu passei para vir aqui conversar contigo. Quem costuma fazer isso de bermuda é o William, depois você pergunta para ele. Bom, desculpa a brincadeira no começo, mas é que daqui a pouco eu vou entrar num assunto complicado, polêmico, difícil, sensível, e eu não vou conseguir brincar mais, então deixa eu fazer você rir um pouquinho, se é que você riu, né? Aqui no começo da palavra. Nós estamos estudando uma série no livro de Neemias. Nós intitulamos essa série de memórias. Você faz agora o que você lembrará depois. Só que antes da gente retomar a série, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa a serviço do bem ou a serviço do mal? De que lado que você está agora, nesse momento? Considerando que você está aí do lado do bem, imagino que a maioria disse, eu estou do lado do bem, do lado certo da história. Quem tem uma visão oposta à sua, quem defende posições opostas em relação à política, em relação a Deus, em relação à conduta, defende uma direção completamente contrária à sua. Essa pessoa está do lado do bem ou está do lado do mal? Agora já complicou responder, né? Falar que a gente está do lado do bem é certo, mas aquele que se opõe do nosso lado já fica complicado dizer, é do mal com certeza, se bem que eu tenho gente que com certeza pensou tão errado, com toda certeza. Qual que é o lado certo? Em alguns momentos é complicado a gente definir qual é o lado certo. Por exemplo, o isolamento, qual que é o correto? O isolamento total ou o isolamento parcial, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo? Outra pergunta, nós devemos pensar no agora e salvar vidas agora, ou nós devemos pensar também no futuro e salvar vidas no futuro? Uma pergunta mais difícil ainda, a cloroquina funciona ou não funciona no tratamento da Covid-19? Percebe que hoje as coisas estão muito polarizadas. Se você está por A, o outro é por B, e não está tendo conversa, não está tendo nenhum tipo de diálogo e de entendimento. Amizades estão sendo desfeitas. Pessoas que servem ao mesmo Deus, na mesma denominação, estão se afastando por conta de suas ideologias, por conta de suas ideias a respeito do que é certo, do que é errado, do que é o bem e do que é o mal. Isso se polarizou de uma forma que ficou difícil para a gente viver nessa época.
Pior, o que você faz numa época como essa, você vai lembrar daqui a pouco, isso vai se tornar a sua memória, vai se tornar a sua história. É muito importante a gente ter a certeza de que estamos agindo corretamente, porque senão no futuro você vai se lembrar disso com vergonha, com dor, pelo que você falou, pelo que você fez, especialmente se você falou o que não devia ter falado e fez o que não deveria ter feito. Então não basta presumir que você está certo, você precisa descobrir o que realmente é correto aos olhos de Deus numa situação como essa. Agora, uma situação como essa não é exclusividade da nossa era. Talvez alguns de nós nunca tenham visto tanta polarização a nível nacional, mas eu posso dizer com certeza que a polarização existe há muito tempo atrás e sobre os mais variados assuntos. Neemias, que nós estamos estudando, viveu uma polarização radical quando ele decidiu reconstruir os muros da cidade. Tem algumas pessoas que talvez não tenham visto as mensagens anteriores, então eu te convido a visitar a página da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém e assistir lá no Facebook, no YouTube, e eu vou fazer uma breve recapitulação para você do que aconteceu lá naquela época. Neemias, ele era copeiro do rei Medo-Persa, Artaxerxes. E ele viveu numa época onde a sua cidade natal, ele não vivia nessa cidade, estava exilado, a cidade estava com os muros no chão e os portões destruídos pelo fogo já há muito tempo tinha sido destruída pela Babilônia. Só que o rei Ciro tinha decretado aos judeus que voltassem para a sua cidade, reconstruíssem o templo e adorassem a Deus. Isso aconteceu praticamente 70 anos depois que eles foram levados cativos à Babilônia. Alguns anos, pouco mais de uma década antes, alguns amigos de Neemias, gente lá da cidadela, tinha voltado para Jerusalém para ajudar a reconstruir a cidade. E alguns voltaram com notícias. E quando Neemias soube que os muros ainda estavam destruídos, as portas não tinham sido recolocadas e o povo estava vivendo humilhação, aquilo mexeu tanto com o coração dele, que ele orou por 4 meses, ele jejuou, ele confessou os pecados da nação a Deus, dizendo: Deus, perdoa, restaura a nossa sorte. Ele orou as promessas de Deus e ousou pedir ao rei para ele voltar e reconstruir os muros. O problema é que o rei a quem ele servia tinha decretado o cancelamento da reforma de Jerusalém alguns anos antes. Era essa a posição dele. Neemias orou, Deus agiu no coração do rei e o rei resolveu deixá-lo ir e ainda deu para ele autorizações para ele poder ir, conforme a gente vai ver no versículo 9 de Neemias capítulo 2. Está escrito assim: fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Olha só que interessante. Isso aconteceu cerca de 2.465 anos atrás. Nós temos um homem de bem que orou, recebeu uma visão de Deus para a reconstrução da cidade onde Deus tinha colocado o seu nome, a cidade do povo de Deus, Jerusalém, e ele foi para lá. Deus abençoou a ida, Deus ajudou, Deus deu para ele cartas que legalizavam a sua viagem, que dava para ele autorização para levar madeira e para chegar lá como governador e dominar, liderar aquele povo naquela construção. Então era um movimento legal, era um movimento autorizado e era na intenção de fazer algo bom. Será que é possível surgir alguma polarização daqui? Vocês vão perceber junto comigo que sim. Se a gente continua a leitura, Neemias capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: mas quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Olha só que interessante. Não está escrito aqui no texto que eles ficaram felizes porque alguém resolveu reconstruir algo que estava reconstruído. Eles não ficaram retumbantes de alegria porque uma cidade que ficou destruída por mais de 100 anos, agora finalmente tinha alguém com capacidade para ajudar na reconstrução. O texto diz que eles ficaram muitíssimo irritados em saber que Neemias tinha chegado para lutar pelo bem de Israel.
Aquela chegada de Neemias gerou um descontentamento profundo em algumas pessoas. Com isso eu quero que você entenda de cara o seguinte: há pessoas que são sim inimigas do bem. Do mesmo jeito que esses homens eram inimigos do bem de Israel, eles não viam com bons olhos o avanço de Israel, a reconstrução de Jerusalém, eles não queriam aquilo, eles eram inimigos desse bem. Isso acontece hoje também. Eu quero que você deixe de ser inocente e ingênuo. Há pessoas que não têm prazer no bem de outras pessoas. Há pessoas que são inimigos do bem, literalmente. Eu preciso destacar algum contexto para você entender o porquê esses homens agiram assim. Primeiro, dizendo quem eles são. Tobias, o Horonita, era natural da cidade de Oronoraim. E Oronoraim é uma cidade moabita. O outro personagem aqui, Tobias, era amonita. Tanto Moabe quanto Amon foram povos que viviam na terra de Canaã quando Israel veio e assumiu a terra e expulsou os moradores. Moabe, quando viu Israel chegando da terra do Egito, aquela multidão de pessoas, teve medo, contratou Balaão para amaldiçoar aquele povo, para ver se ele podia expulsá-los da terra. A mesma coisa fez Amon. Se você for ler Isaías capítulo 16, versículo 6, lá o versículo destaca que esse povo, tanto moabita como amonita, em outro texto diz, eles eram arrogantes, cheios de orgulho e cheios de ódio no seu coração. Quando Israel se estabeleceu entre eles, se tornou um concorrente deles. Israel se engrandeceu, teve reis maravilhosos como Davi, como Salomão, e Moabe e Amon, que moravam ali perto, eram vassalos, eles tinham que pagar tributo, eles tinham que servir Israel, porque Israel sobrepujou o poder deles. Então, desde que Israel foi humilhado pela Babilônia, os seus líderes foram levados embora, e só sobrou os pobres, e os pobres fugiram para o Egito. Então Moabe e Amon começaram a se tornar mais importantes naquela região, e não viam com bons olhos que Israel voltasse a ter a proeminência que tinha antes. Só que essas razões, elas são inconfessáveis. Eles não poderiam chegar lá e dizer: nós não queremos que vocês se desenvolvam. Então eles só se irritaram com aquela postura, eles ficaram muito irritados com aquele acontecimento. Razões inconfessáveis, mas reais. E no caso aqui, é fácil da gente identificar o mal e o bem. Ora, o bem, nós sabemos, está com Neemias. Neemias não está movido por nenhum tipo de vaidade para reconstruir a sua cidade. Pelo contrário, ele orou, ele está se sujeitando a Deus. Ele sabe que a cidade foi destruída porque o povo desobedeceu a Deus geração após geração. Então o que ele quer é voltar, reconstruir a cidade e junto com o povo fazer diferente dessa vez. Andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, para não serem destruídos de novo. Não há nada de arrogância nem de vaidade, pelo contrário, eles foram completamente humilhados e estão voltando para o caminho, buscando a bênção de Deus que vem depois da obediência. Então fica muito fácil saber quem é do lado do bem e qual é o lado do mal. Mas hoje, em relação ao que nós estamos vivendo, qual é o lado certo? Quem defende o isolamento horizontal total? Quem defende o isolamento parcial? Quem é que está certo? Quem é a favor do presidente? Quem é pró-Bolsonaro? Quem é contra Bolsonaro? Quem é que está com a razão a respeito da política que deve ser desenvolvida no país? A direita? A esquerda? Não é tão simples hoje definir o que é certo, o que é errado, quem está certo, quem está errado. Porém, ajuda muito se nós olharmos lá para o texto, para o comportamento daqueles que a gente já sabe que eram do lado errado, que queriam o mal e não gostavam nem um pouquinho do bem de Israel. Olhando para eles, nós podemos identificar um comportamento para saber se estamos do lado certo ou errado. E antes de eu continuar lendo, eu preciso fazer uma ressalva. A sua tentação nos próximos minutos é pensar em quem tem uma postura oposta à sua. Só que isso não vai te ajudar em nada. Eu quero que você avalie a sua própria postura em relação a esses personagens que nós estamos estudando. Eu quero que você avalie a você mesmo. Isso vai te trazer proveito mais do que qualquer outra coisa.
Então vamos lá, Neemias capítulo 2, versículo 19. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu li um outro versículo, tá? Eu tinha lido o versículo 9, agora eu li o versículo 19. São muito parecidos um com o outro, mas não são iguais, ok? Aqui no versículo 19, você até percebe que o grupo daqueles que não queriam o bem de Israel cresceu. Antes era Sambalate e Tobias, de repente agora apareceu Gesem. E você deve estar pensando: esses 3 caras aí estão querendo arranjar confusão. Não são 3 caras, são 3 caras que representam os povos deles e os interesses dos povos que eles representam. São líderes, talvez embaixadores ou oficiais que têm acesso ao rei, que podem mandar carta, que podem realmente atrapalhar as coisas aqui e causar sim algum transtorno. Eles representam um grupo que nesse momento é majoritário. Nós já temos 3 povos unidos contra o bem de Israel, e eles ficaram sabendo que Neemias tinha falado para o povo para eles reconstruir o muro. A gente viu na semana passada que o povo se animou para a obra, e quando eles ficaram sabendo desses planos, eles logo começaram a zombar. Então, a primeira característica dessa turma aqui, dessa turma do mal, a primeira característica deles é que eles não ligaram, nem quiseram tomar conhecimento desses planos. Eles foram contra os planos, mesmo antes de tomar conhecimento. Como eles não querem o bem de Israel, eles não querem saber de nenhum plano para Israel. Eles não sabem se o plano é bom, se o plano é ruim, e nem querem saber. O que eles entendem é que eles não querem esses planos e pronto, acabou, ok? Interessante, você já teve uma postura assim? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Segunda coisa, eles zombaram, demonstrando o seu total desprezo por eles. Talvez as palavras que nós ouvimos hoje tenham sido proferidas naquela época: seu bando de idiota, seu bando de fracote, seu bando de louco. Talvez palavras generalistas como a que a gente ouve hoje: gado, sei lá o que, mortadela, coxinha. Todas essas coisas tomaram a fala dessas pessoas. Zombaria, demonstrando desprezo total pelo que eles eram e pelo que eles estavam querendo fazer. Essa é a segunda característica. Não perca, Nem quiseram tomar conhecimento do plano, já desprezaram. Zombaram e desprezaram das pessoas. E terceiro, fizeram falsas e pesadas acusações. Eles disseram: vocês estão se rebelando contra o rei. A gente sabe que o rei deu autorização para Neemias, e Neemias tem na sua mão essas autorizações lá junto com ele. Ele é o governador, delegado pelo próprio rei naquela província. Então eles estão acusando falsamente, na intenção de gerar algum transtorno no coração daquelas pessoas que estão imbuídas do propósito de reconstruir a cidade. Eu pergunto: o que você faz em relação a essas posições antagônicas que nós vivemos hoje? Qual tem sido a sua postura? Você realmente conhece as ideias do lado de lá? Ou você despreza o idealizador com seus planos? Você despreza a ideologia sem mesmo conhecê-la, ok? Você despreza quem pensa em isolamento vertical sem mesmo entender o que significa? Ou você despreza quem pensa em isolamento horizontal sem mesmo tentar entender o que significa? Ok? Você conhece os planos e as ideias que você despreza como errados hoje? Outra pergunta: você tem se portado de maneira a demonstrar seu desprezo? Em algum momento você tem sentido asco, Sentido uma profunda angústia por alguém, não uma angústia no sentido de dor pela pessoa, mas você despreza totalmente a postura da pessoa, você acha que vale menos que o micróbio do cocô do cavalo do bandido, como a gente já ouviu falar por aí? Você tem esses sentimentos inflando dentro do teu coração em relação a alguma autoridade, em relação a alguém que já foi autoridade, em relação a alguém que está fazendo na direção, levando a gente para uma direção que você acha que é errada e equivocada? O que você sente por essas pessoas e como você tem manifestado esse sentimento
nas redes sociais, nas conversas que você tem demonstrado desprezo, você tem falado de forma a depreciar com zombaria e hostilização essas pessoas, você tem sido cínico, talvez você tenha sido irônico, ou está sendo irônico e cínico nas suas posições, você deve tomar cuidado com isso, porque o seu comportamento pode estar muito parecido com o comportamento desses homens do mal. A terceira coisa, você tem feito pesadas acusações que você não pode provar. Numa época onde fake news existem aos montões, você tem certeza que as notícias que você compartilha para fundamentar a tua posição são verdadeiras, são verídicas, não são criadas por alguém com interesses escusos? Olha, se você se comporta como Sambalate, Tobias e Gesem, é bem possível que você esteja sim do lado do mal. Nessa semana eu compartilhei uma frase na rede social e eu vou colocar aqui para você. A seguinte frase: o mal é ambidestro, sabe usar a direita e a esquerda. Ok? Fácil de entender? Olha, o mal é ambidestro. Não adianta você pensar assim, o mal é do outro lado. O mal só tem acesso a quem pensa diferente de mim. Eu com certeza estou do lado certo e Deus me usa. Olha, se a tua posição é política, por exemplo, eu quero te alertar, o diabo sabe influenciar o coração de quem pensa à direita, mas sabe influenciar o coração de quem pensa à esquerda. Quando eu coloquei isso lá no Facebook, muita gente veio e curtiu, mas curtiu pensando, o povo do lado de lá precisa entender. E eu não coloquei nessa intenção. Eu coloquei na intenção de que cada um reflita sobre a sua própria posição. Nós estamos sujeitos ao mal, sim, não importa qual é a nossa posição. Não é tão simples como dizer Sambalate é do mal e eu sou do bem. Hoje em especial, o mal pode ter acesso ao nosso coração se a gente não vigiar. Eu não estou querendo dizer com isso que você não esteja lutando batalhas justas. Talvez as causas que você defende são causas justas e corretas. Você está pensando nos pobres, ou você tem uma compreensão diferente sobre os ricos e como eles chegaram lá. Você tem uma visão mais social, você tem uma visão para o lado da meritocracia, você tem uma visão a respeito dessa pandemia. Não importa, você pode estar coberto de razão, mas os seus meios não podem ser malignos. E o que eu tenho percebido é que muitas vezes pessoas são imbuídas de uma motivação boa, mas realizam seus projetos e se colocam de uma maneira maligna. Presume que está certo e ao presumir que está certo, se coloca de maneira arrogante, depreciativa, como uma pessoa teimosa que não liga para o que os outros pensam, mas impõe. E se você quiser pensar comigo, beleza, se não quiser pensar, tchau e benção, que o diabo carregue, como diz alguém por aí. Olha, isso revela também um prazer mórbido na desgraça alheia. Muitas vezes, para estar certo, o outro tem que estar errado, e há uma torcida maligna dentro do coração, inconfessável, para que tudo se comprove do jeito que você pensa, para poder dizer, não falei que eu estava certo. Isso é maligno, isso é diabólico, isso não é divino. Eu posso lhe dar um exemplo. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Deus diz na boca do profeta: tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos para que vivam. Arrependam-se, afastem de sua maldade, porque morrer, ó povo de Israel. Olha Deus tratando com o seu povo de Israel, dizendo: eu não tenho prazer na destruição, na morte dos perversos. Pelo contrário, meu desejo é que se afastem dos seus maus caminhos e vivam. Ele quer que o povo de Israel se arrependa, se afaste da maldade e assim encontre um caminho de salvação, de vida. Olha, se nós somos filhos de Deus, nós devemos ter os mesmos sentimentos e os mesmos desejos de Deus.
Se aqueles que se opõem a nós estão do lado errado, nós não temos ou não devemos ter por eles qualquer desprezo no nosso coração, mas sim o desejo de que eles se arrependam, de que a luz brilhe intensamente no seu entendimento e eles consigam compreender. E não só nós não desejamos a sua destruição, como devemos sofrer por misericórdia e compaixão ao saber que estão equivocados e desejar que eles se encontrem. Isso é muito importante que você entenda. Agora, por que eu estou colocando isso? Quando eu coloquei da direita e da esquerda, um outro amigo veio e falou: é por isso que eu sou do centro. E ele agiu como se o centro é o lugar certo para eu não estar errado, não é? Então eu não estou num radical do lado, não estou no radical do outro, eu estou no centro, então agora eu estou seguro. E aí, graças a Deus, um presbítero da nossa igreja veio e colocou: não é de direita, o problema não é direita, não é esquerda, o problema é o pecado. O pecado habita em nossos corações e é o pecado que nos faz ser maus. Pecado, aquilo que você serve, determina o jeito que você se comporta. Você quer saber por que fica bravo, por que se irrita, por que ofende ou por que se sente ofendido? Porque o pecado habita dentro do nosso coração. À direita, à esquerda, no centro, a favor, contra, todo ser humano tem algo em comum: o pecado habita lá dentro e o pecado domina as suas emoções, domina as suas atitudes e acaba justificando qualquer comportamento que você queira tomar. Se você não está entendendo o que eu estou te dizendo, então vamos lá, vou dar nome para os bois. O pecado da idolatria é você amar qualquer coisa que não seja Deus muito, né? De dar o primeiro lugar no teu coração para qualquer coisa que não seja Deus. Pode ser coisa boa, pode ser uma ideologia, pode ser um projeto, pode ser a carreira, pode ser dinheiro, pode ser uma esposa, um filho, a família, pode ser a saúde. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é um ídolo que toma o teu coração, e quando alguém ameaça esse ídolo, você fica louco. Você demoniza a pessoa e você pode se tornar violento, você acha justificável ofender, desprezar, ser cínico e essas coisas. Eu vou dar um outro pecado, a rebeldia. Deus compara a idolatria e a desobediência com a feitiçaria. Para Deus não tem coisa pior do que alguém que o despreza, que ama mais a sua vontade do que a vontade de Deus. Lembrando que Adão e Eva caíram por rebeldia. Eles quiseram a sua vontade acima da vontade de Deus, e isso é rebeldia. Ambição, desejo de ter mais e mais e mais, o que desejo de poder, de estar certo. Eu posso falar também de impureza, tudo aquilo que toma a mente e nos leva a amar a criatura, ou o corpo da criatura, ou de outras coisas mais do que a Deus. Uma mente dividida, tentando satisfazer tantas coisas. Daí vem outros pecados, como a libertinagem, a luxúria, o adultério, tanta coisa ruim que existe para satisfazer uma natureza pecaminosa que existe dentro do ser humano. É ali que nasce também o assassinato. O homicídio é um pecado. Mas o homicídio não acontece quando você vai, esfaqueia ou atira alguém. Jesus fala que o homicídio ele começa no coração. É lá que ele tem início. E ele tem início quando você nutre no teu coração ira e desprezo para com alguém. Se você quer não ter que responder por homicídio, o que você tem que fazer não é evitar matar alguém. O que você tem que fazer é não nutrir o tipo de sentimento, disposição que deseja o mal de alguém, que humilha alguém, que ofende alguém, que despreza alguém, seja lá quem for, ok? Eu espero estar sendo muito claro com você. Agora, em relação a isso, ao pecado que habita dentro do coração de todo ser humano, nós temos duas coisas contra ele. A primeira coisa é a lei. A lei existe para limitar a maldade, e ela prevê os crimes e ela prepara penas e castigos para evitar que nós que somos levados pelo pecado passemos de um limite, né? Com medo da pena a gente não vai matar, com medo da pena a gente não vai roubar, com medo do castigo a gente não faz, porque se a gente for pego a coisa pode ficar muito ruim. Percebam, a lei não resolve o problema do pecado, mas ela põe limite na maldade.
Por conta disso, leis brandas não resolvem o problema, ok? Se a lei for branda, as pessoas vão achar assim, se me pegarem eu dou um jeito, não é tão ruim assim, vale o risco. É por isso que o nosso país está nessa situação. A lei não é algo que caducou, não é algo que não presta. A lei é necessária para aquela pessoa que não tem vontade e desejo de honrar a Deus e não respeita a vida. Uma pessoa que é conduzida pelo pecado precisa da lei para impor limites para ela, senão nós não conseguimos viver em sociedade. A lei é a expressão da vontade de Deus e existe para o nosso bem social, ok? Guarde isso, por favor. Se você tinha outra ideia, joga fora, porque essa é a ideia bíblica de Jesus. Voltando, a lei não resolve o problema. Agora existe uma coisa sim que subjuga e resolve profundamente de dentro para fora o problema do pecado. Eu preciso dizer que esse outro meio é Jesus. Só Jesus é capaz de vencer o poder do pecado dentro do ser humano. Só Ele tem acesso à fonte de vida e consegue tirar o poder de pecado de dentro do nosso coração e plantar ali agora um novo espírito que deseja fazer a vontade de Deus, não apenas por uma intenção que não pode ser colocada em prática, mas uma intenção fortalecida pelo Espírito Santo que pode sim ser colocada em prática. Ok? Jesus consegue libertar qualquer pessoa do poder do pecado. Ele faz isso há anos. É através da fé em Jesus que nós somos tirados da escravidão do pecado e começamos a matar essa natureza pecaminosa que ainda existe dentro da gente e alimentar uma natureza espiritual que se parece com Cristo, que se parece com o Deus nosso Pai e nos santifica dia após dia para nós sermos mais e mais parecidos com Ele. Se você está servindo a Jesus, então você está escolhendo a luz e você está escolhendo o lado do bem. Se você está servindo qualquer outra causa, você está sujeito ao engano, você está sujeito ao pecado, ao mal e às trevas. Portanto, são só duas opções. Se você quer fazer o que é certo, tenha certeza de que a sua fidelidade primária, o seu amor mais sincero, o seu mestre mais influente é o Senhor Jesus Cristo. Tenha certeza de que crê nele como seu Senhor e Salvador. Tenha certeza que entregou a ele o teu coração e que é ele quem domina as suas emoções. É ele quem diz para você como você deve se sentir a respeito de A, de B e de C, a respeito dessa ideologia, daquela ideologia e assim por diante. Deixe Jesus Cristo dominar a sua vida e assumir o controle da sua mentalidade e da sua própria natureza, senão é muito provável que você esteja marchando em direção às trevas e no caminho do mal. Eu estou colocando isso e para alguns é hora de abandonar o caminho largo que conduz à perdição. São muitos os que entram por esse caminho. Chegou a sua hora de entender o seguinte: Jesus Cristo morreu na cruz para corrigir a tua trajetória. Porém, isso só acontece quando você reconhece os seus pecados, reconhece que é uma direção equivocada e se volta para Ele em fé, confessando que Ele é o Filho de Deus, morreu na cruz, ressuscitou no domingo para te dar uma nova vida, convidando Ele para entrar no teu coração. Também é hora de retomar o caminho estreito da salvação. Alguns de nós podem ter sido contaminados por essa situação, por esse clima belicoso de guerra que está lá fora. E isso contaminou e te tirou do caminho estreito e te fez agora flertar com o caminho largo, ficando bravo com que todo mundo fica bravo, ficando irritado como que todo mundo fica irritado, reagindo como todo mundo reage. Meu querido, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus, o nosso caminho não é esse. O nosso caminho é estreito. O nosso caminho é o caminho de Jesus. É a Ele que nós nos sujeitamos. Se esse é o teu caso, antes de eu continuar o sermão, eu queria orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, por favor, coloque a mão no teu coração ou clique no botão que vai aparecer aí na tela se você estiver na plataforma dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu cansei do caminho largo, eu não quero ter nada a ver com o lado errado e com o lado do mal, eu quero ter convicção de que estou no lado certo.
Jesus disse que Ele é a luz do mundo, e quem anda com Ele não está mais nas trevas, mas está na luz. Eu quero que a luz de Jesus brilhe sobre a sua vida. Eu quero que a luz de Jesus seja intensa na vida de você que já entregou a vida para Ele, mas precisa refazer isso agora, precisa se reconectar mais uma vez. Deixa eu orar por você. Senhor, entra no coração dos meus irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão assistindo nesse momento. Traz agora, Deus, ao nosso espírito uma direção que seja do Senhor, para nós percebermos o que temos feito de errado, abrir mão dessa direção equivocada e voltar os nossos olhos para Jesus Cristo, nosso Salvador, e andar no seu caminho estreito. Senhor, abençoa agora o coração daquele que entrega a vida ao Senhor, que ele consiga fazer isso com sinceridade. E caso você esteja entregando o teu coração para Jesus, ore comigo assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, me mostra o caminho estreito, reto, que conduz à salvação. Domina o pecado dentro de mim e me liberta de todo o poder que me aprisiona num comportamento nocivo e ruim. Eu quero viver uma vida espiritual e ser como o Senhor é. Recebe a minha vida, porque eu também estou recebendo a tua vida no meu coração. Amém? Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, seja bem-vindo a esse time. Antes de terminar, eu quero ser bastante prático, mostrando para você a continuidade da história e dando algumas dicas super importantes. Voltando para o texto, versículo 20, Neemias capítulo 2. Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Lembrando, aqueles 3 líderes, representantes das nações que viviam em volta de Jerusalém, vieram, zombaram, desprezaram os planos, ridicularizaram o povo de Israel que estava tentando reconstruir os muros e acusou de tentar se revoltar contra o rei, contra a coroa. Só que Neemias soube responder a eles. E a resposta de Neemias é interessante. A primeira coisa que ele fala é: Deus é conosco. Nós não estamos aqui porque nós escolhemos tão somente. Deus abriu as portas para nós estarmos aqui. Foi Deus que ouviu a nossa oração e é propósito dele que nós estejamos aonde nós estamos. O rei me deu autorização porque Deus agiu no coração dele. Deus colocou essa intenção de reconstrução no meu coração. Deus me deu esses planos. Deus mobilizou o coração desse povo. Nós estamos com Deus. Isso é a segunda coisa. Primeira coisa, Deus é conosco. Segunda coisa, nós estamos com Deus. Ele diz assim: nós, seus servos, os servos de Deus que querem fazer a vontade de Deus. Eles não estão servindo a um propósito egoísta, ganancioso, narcisista. Eles estão servindo a um propósito divino, com toda a humildade que o castigo de Deus ensinou para eles nas décadas passadas, quando eles foram parar na Babilônia como cativos. Eles estão se sujeitando a Deus para realizar os propósitos de Deus. O errado seria eles estarem envolvidos em reconstruir as suas próprias casas, em pensar na sua própria vida dia após dia, sem pensar no bem comum e na glória de Deus que seria levantada novamente pela reconstrução da cidade. Terceira coisa que ele fala: nós vamos fazer o que nós planejamos fazer. Ele diz: começaremos a reconstruir esse muro. O nosso plano é reconstruir o muro, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Nós não vamos abandonar o plano, nós vamos seguir esse plano. Eles não perderam o foco diante dessa oposição injusta. O texto continua ainda no finalzinho do versículo 20. Ele diz: vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Em outras palavras, ele disse: vocês não têm autoridade sobre o que nós fazemos. Vocês não mandam na gente, ok? E aí vai uma dica pessoal: não dê autoridade para terceiros sobre as disposições do seu coração. Não deixe
que outras pessoas venham lhe influenciar e dizer para você qual é a maneira que você tem que se comportar, que você tem que reagir, o que você tem que sentir, que palavras você tem que falar, ok? Deixa isso para Jesus e para quem está no caminho da luz, mas não deixe a pressão lá de fora vir atrapalhar a sua disposição interna que Deus colocou no teu coração. Neemias estava respondendo assim: eu não vou embarcar nesse joguinho de interesses de vocês. Vocês com certeza não vão me dizer por que vocês estão vindo aqui caçoar da gente, então eu não vou entrar nesse joguinho, não vou perder tempo com isso. Outra coisa, eu não vou ceder a essa pressão que vocês estão fazendo em cima de nós, com essa acusação de que nós estamos nos rebelando contra o rei. Nós não vamos ceder a isso. E terceiro, eu não vou me deixar contaminar pela maldade de vocês. Vocês podem ser maus com a gente, mas isso não vai encher o nosso coração de maldade ou de ressentimento nesse instante. Eu queria traduzir essas 3 dicas para você usar já nessa semana. 3 respostas que você pode dar em tempos de polarização, de radicalização, aonde o nosso coração fica indeciso, ou então muito afoito, acha que está certo, agindo por meios errados. Primeira coisa, diga assim: eu não vou embarcar nesse jogo, ok? Diga para si mesmo durante a semana: eu não vou embarcar nesse jogo. Não deixe Satanás jogar com as suas intenções, não deixe Satanás jogar com as suas ideologias, não deixe Satanás usurpar o primeiro lugar que é de Deus no seu coração. Diga para ele, diga para as outras pessoas: eu não vou embarcar nesse jogo. Segunda coisa, diga: eu não vou ceder a esta pressão. Há uma pressão muito grande lá fora, mas isso não precisa te deixar preocupado. Fique tranquilo, o rei está sentado no trono. Tudo o que acontece na história vai contribuir para a glória do Senhor Jesus Cristo. E quando ele vier, todo o poder, toda a autoridade, seja do lado do bem, seja do lado do mal, será subjugada diante do estrado dos seus pés. Ele vai pôr ordem na casa, ele vai realizar justiça. Quem se arrependeu será aceito no seu reino. Quem não se arrependeu vai receber o juízo nos seus lombos. Não haverá mais injustiça, cairá sobre a cabeça dos corruptos o justo pagamento pelos seus erros, sobre a cabeça dos pecadores inconfessos o justo pagamento por conta de seus pecados, e não haverá mais pecado, nem lembrança de toda a dor e confusão desse mundo. É isso que nos dá tranquilidade. Portanto, a gente não precisa ceder a pressão nenhuma. Se quiserem nos perseguir, porque a nossa fidelidade a Jesus, podem nos perseguir, não muda nada, a nossa fidelidade vai com nós para o túmulo, e depois do túmulo nós sabemos que aquele que morre em Cristo não está morto, mas vive para sempre. Diga: eu não vou ceder a esta pressão. Terceira coisa, eu não vou me deixar contaminar pela maldade. Se tem uma coisa que acontece muito sutilmente nesses dias, é que tanta maldade, tanta indisposição, gente puxando a linha para cá, gente puxando a linha para lá, notícias negativas ou notícias otimistas, tem a intenção de contaminar a nossa mente, o nosso coração, trazer desânimo. E às vezes, daqui a pouco, nós é que estamos cheios de maldade, nós é que estamos cheios de desprezo. A gente está tratando ofensivamente gente que a gente amava antes, gente que a gente quer bem ou queria bem até pouco tempo atrás, amigos de infância que enveredaram para outro lado, que têm outras ideias. O ódio tem tomado conta, e isso é sinal de que estamos no caminho de Sambalate, de Tobias, de Gesem, que Satanás está plantando maldade no nosso coração. Jesus Cristo viveu no meio de um grande radicalismo. Jesus Cristo foi falsamente acusado de charlatão, de endemoniado, de samaritano e muitas outras coisas. Jesus não se deixou influenciar, não embarcou naquele jogo, não cedeu à pressão e também não se deixou contaminar pela maldade. Mesmo diante dos seus agressores, Jesus orou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não houve no seu coração intenção ou prazer em pensar no juízo que viria sobre aquelas pessoas diante de tão grande pecado que eles estavam cometendo, matando o seu Salvador. Nosso exemplo é Jesus Cristo. Eu quero muito
que você reflita sobre isso nessa semana. Espero de coração ter ajudado você sobre qual é a postura certa, qual é o lado certo. O lado certo é o lado de Jesus. Que Deus te abençoe e fortaleça. Vamos cantar, vamos deixar o nosso coração se encher de ânimo e depois eu impetro a bênção. Só de ouvir tua voz e sentir teu caminho, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha alma é sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforme a alegria do meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, Senhor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor nem eu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma a alegria do meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Salvação é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as divinas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos até a sua volta. Amém. Que Deus abençoe. Nós nos vemos se assim Ele permitir. Se você deseja dar o seu dízimo ou fazer uma oferta e você está pela plataforma, você pode fazer clicando no botão que está disponível. Caso você esteja pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode fazer uma transferência ou um depósito. O banco é Itaú, agência 0670 e a conta corrente 63649, dígito 7. Deus abençoe e uma boa semana.